Fala, você tá com a gente, tá no canal 14 da NET, na TV FIB. TV FIB Bauru também no YouTube. Na plataforma do YouTube tem a TV FIB Bauru e esse é o FIB Esportes, comigo, Eduardo Mauad. Cada semana a gente fala de esporte, vamos tentar trazer esportes diferentes também aqui na nossa TV FIB. Essa semana é um esporte que eu adoro, que eu pratico. Sem dúvida, um dos melhores esportes para se jogar, viu, Henrique? Tênis de campo. Bauru, uma cidade celeiro de grandes tenistas, sempre teve muita gente boa. O saudoso senhor Cláudio Sacomandi, professor de tanta gente, do Celso Sacomandi, que também já deu entrevista pra gente, mas não é ele hoje não, viu, Henrique? Júlio Góes, o Meca, um dos maiores talentos do tênis nacional. Toda a família Joaquim, com o Renato Joaquim, que foi um expoente do tênis na categoria infanto-juvenil. E aí, se eu for começar a falar, é muita gente boa que desfilou aí pelas quadras de Bauru e representando o tênis bauruense em competições nacionais e internacionais. Tem Edivaldo de Oliveira, que foi para a Alemanha. Tem muita gente boa, mas hoje o programa vai falar de tênis e vai trazer André Curi, que foi campeão mundial de sêniors. Ele vai contar essa história pra gente, vai contar toda a sua trajetória no tênis desde o comecinho da carreira. E aí depois foi para os Estados Unidos, quase se profissionalizou, mas preferiu se dedicar a outras. Ele vai contar tudo e vai contar como é que ele chegou para disputar o campeonato mundial e foi campeão. Então, meu amigo Henrique, roda a vinheta e traz mais um episódio, Tênis com André Curi. Fica aí que vai ser a resenha boa. Hoje sem roteiro, sem pergunta ensaiada, sem nada, porque é um esporte que a gente domina, o tênis. E eu tenho o prazer de conversar hoje com um grande amigo, um dos melhores tenistas de Bauru, André Curi. E aí, André, um prazer estar com você aqui. Eu quero que você conte a sua trajetória no tênis. Primeiramente, boa tarde a todos. E para mim é uma satisfação estar aqui presente nesse complexo do seu pai, seu Shade Mauad. E um prazer enorme estar participando desse seu programa que você vem desempenhando aí sobre o esporte bauruense. É muito legal e estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que te agradeço. Conta como é que você começou a carreira no tênis, como é que você começou as primeiras bolas na quadra? Então, eu comecei quando eu tinha aproximadamente 4 anos e meio, isso aí foi em 1980, 81, lá na Hípica com a minha prima Márcia Curi. Eu e meu irmão, a gente começou treinando lá com ela, aprendendo a tomar trocar gosto, a bola, né? tomar gosto. Sempre com influência do meu pai, que sempre jogou tênis e é um fanático por esporte, então foi muito legal esse meu início lá com a Márcia Curi. O André, a família toda do André é tenista, desde o pai, o Dr. Carlos Curi, exímio tenista, duplista espetacular, Márcia Curi, que viajamos em diversos torneios junto, pelo BTC brasileiro, Paineiras do Morumbi, a família toda Curi tem um nome respeitado no tênis. E André, fala pra mim, assim, o tênis é um esporte que apaixona. As primeiras bolas que você vai acertando, você já começa a ganhar gosto. Você já começou a disputar campeonato cedo? Me conta como é que foi essa história. Então, aí eu comecei a ter as aulas de tênis com 4 anos, aí depois de alguns anos eu já fui lá para o Bauru Tênis Clube da cidade, né? Ter as escolinhas do nosso saudoso seu Cláudio Sacomandi, na quadra 1 do BTC, quadra coberta, onde lá tinham vários garotos e vários amigos, então a gente pegava gosto pelo esporte, a gente gostava de ir ao clube para ter as aulas, a escolinha com o seu Cláudio, então a gente foi pegando gosto e gostando. E começando a jogar torneio, com 7 anos eu já fui pela primeira vez para Salvador jogar o torneio, fui sozinho, eu e meu irmão, sozinho não, né? Sem meus pais, com 7 anos, o seu Cláudio levou a gente, acho que foi 6, 8 meninos, e a partir daí a gente começou a nossa carreira. Que é uma experiência que eu também tive, também junto com o nosso técnico Cláudio Sacomandi, saudoso Cláudio Sacomandi, pai do Celso, uma geração de tenistas de Bauru, toda formada pelo seu Cláudio. André, a gente vai falar agora sobre o nosso primeiro quadro, o
primeira vez. Eu quero te perguntar, André, nesse quadro, o primeiro momento em que você falou assim, eu vou ser jogador de tênis. Quando que você sentiu isso daí? Qual foi a primeira vez? Então, eu me lembro que, acho que foram duas ocasiões. A primeira ocasião foi que eu fui jogar um torneio no Triângulo Mineiro. Acho que foi o primeiro torneio que eu joguei. Aí eu já cheguei direto, já fui para a final. Jogou eu e meu irmão na final. Você já achou que é... Aí eu acabei perdendo dele, mas foi um jogo muito parelho. Seu irmão Carluxo, ele um ano mais velho, o Carluxo. Carluxo, irmão do André. Eu perdi dele, ele foi campeão. E também teve um outro torneio em São Paulo, lá no Esporte Clube Pinheiros, que eu me lembro que eu perdi, acho que na semifinal. E naquele torneio, de todas as categorias, eu ganhei o troféu Revelação. E foi a partir daí que eu comecei a pegar gosto pelo esporte e vi que eu poderia ter algum futuro no tênis. Primeiro título seu em quadra? Primeiro título? O primeiro título foi o vice-campeão no Triângulo Mineiro, que foi um dos primeiros torneios que eu joguei. E fala pra mim a tua estreia em ATP, o primeiro torneio que você jogou valendo pontos pro ranking da ATP do tenistas profissionais. Primeiro torneio, eu acho que foi em Guarulhos. Foi em Guarulhos. Inclusive, nesse torneio tem uma curiosidade. Nesse torneio, eu participei do Qualify, né? Porque os torneios eles têm o Qualify com 128, são 128 tenistas no Qualify, onde se classificam 8 para a chave principal. Para a chave principal, que é jogar em 32 tenistas. 32. Eu ganhei 4 jogos nesse Qualify, sendo que o último jogo eu ganhei do Thomas Bellucci. E chegou no torneio principal. Thomas Bellucci, ex-número 1 do tênis brasileiro. Na época ele tinha, acho que 16 para 17 anos. Aí eu ganhei dele na última rodada. Joguei a última rodada do Qualifying, na primeira rodada da chave principal ganhei mais um jogo e já perdi na segunda rodada da chave principal, lá em Guarulhos, em 2003. 2003. André, eu queria falar só um pouquinho, rapidinho, porque eu acho que vale a pena citar isso. Bauru sempre foi a cidade considerada uma das capitais do tênis do Brasil durante muito tempo e eu queria, assim, no programa, tomar liberdade com você, da gente citar desde a geração antiga até o pessoal que jogou comigo, que jogou com você, que vem atualmente jogando. Sim. Vamos lembrar Roberto Cardoso, Roger Guedes, Meca, Celso Sacomandi, que eu não posso esquecer, Júlio Góes, o Meca, que para mim é uma lenda do tênis. Edivaldo de Oliveira, o baiano, parceiro meu, jogamos vários brasileiros juntos, jogamos duplas juntos no Brasileiro de Porto Alegre, eu e o baiano. Renato Joaquim, multicampeão, um dos maiores jogadores que eu vi em quadra. Vamos falar de um pouco de menina, as irmãs Joaquim, a Simone, a Denise, a Nene, e mais pro lado de hoje, depois na sua época, a gente já tem o Thiago Gilioli. Rodolfo Bustamante, o Pedro Escoculha, tem o Daniel Bustamante também, tem o Guilherme De Stefani que também jogou. Tem o Rui Pagano, e já que falamos, João Paulo Sacomandi, filho do Celso, muita gente boa de Bauru. Não podemos esquecer do Carlinhos Oliveira, que vai estar no programa fazendo uma pergunta para o André, sobrinho do baiano do Edivaldo de Oliveira, outro monstro do tênis. E assim, Bauru ia para todos os torneios, os principais do país, favorito em todas as categorias. Todas as categorias o bauruense tinha jogador favorito. Nessa época, um pouquinho anterior à minha geração, tinha o circuito satélite. Em Bauru tinha o Melita, circuito Melita e o VAT 69. Para a gente ter uma ideia, uma chave de, eu acho que o satélite eram 16 jogadores. Dos 16, 5 eram bauruenses. Então, e é um torneio internacional. Então, contando pontos já. Esses 5 jogadores que eram esses que nós citamos, o Meca, Edivaldo de Oliveira, Celso Sacomandi, todos participando. Roger, para você ver o quanto o Bauru sempre teve história nesse esporte, que é maravilhoso e que o André representa tão bem. André, conta rapidinho assim da sua passagem do juvenil. Você chegou a ser 7º jogador juvenil do Brasil. Eu sou da geração do Guga, né? Eu nasci no mesmo ano que ele, foi 76. Joguei 7 vezes com ele no juvenil. Infelizmente, eu queria estar falando que eu pelo menos tinha ganho uma, mas infelizmente nunca ganhei. E eu queria eu queria chegar e fazer a primeira pergunta para o André. Eu quero que ele me responda. A primeira pergunta vai ser de uma pessoa que eu tenho muita consideração, Dr. Carlos Cury, o Curinho, pai do André. Oi, André. Oi, Mauad. Um prazer participar da sua programação no YouTube, fazendo uma pergunta para o meu filho, para o André.
Oi, André. Na sua época nos Estados Unidos, quando você fez a high school, você foi considerado um dos melhores jogadores da Liga do Norte da Califórnia, tendo ganho inclusive o troféu do melhor jogador naquela temporada na Califórnia. Eu pergunto para você, por que razão ou por que razões você não quis continuar nos Estados Unidos e seguir a carreira profissional ingressando numa universidade? Então, pai, eu fui para os Estados Unidos, né? Fiz a high school lá. Eu saí de Bauru, eu tinha 16 anos. Então eu era muito jovem. E acho que a juventude de antigamente, eu acho que tinha a cabeça um pouquinho mais lenta, a gente não tinha tanta maturidade como hoje em dia. As crianças, que é muita informação adolescentes hoje. De 15, 16 anos já estão bem evoluídos. Antigamente, acho que sem internet, acho que a gente era um pouquinho mais imaturo, vamos dizer. Então eu ingressei lá no terceiro colegial, joguei vários torneios lá pela equipe da escola. E eu era número 1 lá da escola, ganhei vários torneios, fui considerado... E de um estado fortíssimo, sim, que é a Califórnia. Do norte da Califórnia, eu fui considerado o melhor jogador. E nisso, foi em Fresno, na Califórnia. E nisso eu tive o convite de, assim que eu finalizasse a high school, eu iria para o Fresno State, que é a universidade. E eu acabei optando em não ficar lá. Eu, de certa forma, eu me arrependo. Claro que a gente não sabe o que aconteceria, mas eu acho que seria um grande passo para mim ficar lá, ter feito a universidade, poderia ter voltado e continuado no profissional, mas eu acabei optando, acho, por um pouco de imaturidade, saudade da família, saudade de todos. Acabou e naquela voltando. época era muito difícil, porque eu conversava com meus familiares só de domingo. É outra realidade. Porque a ligação era cara. Hoje talvez não a situação... Vídeo, não tinha nada, entendeu? Você conversava por Pessoal, carta. Por carta e esperando, até rádio amador tinha que Então a gente tinha muita saudade de tudo, dos amigos, da família, daquele churrasquinho, entendeu? E fez com que você voltasse para o Brasil. E fez com que eu voltasse para o Brasil. E a família com um status bom e tendo tudo na mão, eu vendo meus irmãos, tudo aqui com carro, tudo e tal, eu acabei pela imaturidade, acabei optando por voltar para o Brasil. E meio que dei uma estancada na minha carreira por uns 2, 3 anos. Muito bom. André, eu quero começar agora um outro quadro que a gente tem, que é o Bate-Pronto. Eu vou te perguntar, eu quero resposta rápida para você, que você me fale, vamos lá, eu quero que você me fale o melhor jogador que você enfrentou. Eu acho que foi o Guga, né? Disparado, o Guga, não tenho o que falar. Número 1 do mundo, né? Tá certo que eu joguei com ele até os 14, 15 anos, mas mesmo assim... Mas você já percebia que seria diferenciado. Seria Eu quero que você me fale, agora eu quero que você não pipoque nisso, o melhor duplista que você jogou ao lado, que você... Eu acho que o Rodolfo Bustamante foi o que eu joguei, a gente chegou em semifinal de torneio ATP, então eu acho que ele foi Tiveram vários outros que jogaram mas ao meu lado, mas o Rodolfo Bustamante acho que foi o melhor. Fez uma ótima parceria. Sim. E eu quero que você me fale de bate-pronto, qual foi o teu título que mais te marcou? Aquela vitória que você fala assim, essa vitória me marcou mesmo. Cara, eu tive uma vitória muito boa num torneio ATP também, de um Future, em Rio Claro, que fica marcado até hoje, que foi na última rodada também do Qualifying, eu joguei com um argentino, o Schwartzman. Que hoje ele é top 15 do mundo. Isso foi em 2009. Então foi uma vitória que me marcou muito. Se eu pudesse escolher um jogo para eu rever o tape, esse eu acho que seria o primeiro. Que é um jogador argentino que se mata em quadra, baixo, muito baixo para os padrões atuais do tênis, mas é um fenômeno. Nessa carreira vitoriosa do André, tem um amigo nosso, um grande jogador, que enfrentou diversas vezes o André e que quer fazer uma pergunta para ele, o grande Carlinhos Oliveira, hoje professor aí no Bauru Tênis Clube, sobrinho do Edivaldo Oliveira, o baiano. Bom dia, obrigado Du pelo convite, né, por poder participar. Tive vários jogos, né, com o André Curi, são jogos que sempre exigiu de nós dois.
um adversário aí que chegou a me castigar muito. Mas tem um jogo, cara, que eu não esqueço, cara. Foi uma final em São José do Rio Preto, quadra central do Harmonia Tênis Clube. Terceiro set, naquela época os sets eram normais, né? 3 sets normais, não tinha super, não tinha nada. E eu me lembro que no terceiro set, no tie break do terceiro set, tava acho que 5-3 pro André, uma coisa assim. Cara, eu fui dar um lob nele e ele se esticou para buscar essa bola. O que aconteceu? O que aconteceu, André? Me fala, conta essa história. Então, lá em Rio Preto, como todo mundo deve saber, é muito calor, né? Demais. E nesses torneios que a gente jogava, que são os torneios de primeira classe, você tinha que fazer 2 jogos no sábado, era um de manhã e um à tarde, e no domingo mais 2, era semifinal de manhã e a final à tarde. À tarde não, em seguida. Em seguida. Depois de 1 hora. Então aí a gente já começou a fazer a final, foi pro terceiro set, acho que depois de 2 horas e meia de jogo, acho que não estava 5-3, eu acho que estava 3-1. Só para o pessoal entender, o terceiro set raiz, nessa época, sem o tie-breakão, que é usado hoje nos torneios da Federação Paulista, set normal. Aí ele me deu um lob, eu fui para a rede, ele me deu um lob, eu pulei, deu uma cãibra na minha panturrilha. Aí não teve jeito, eu continuei o jogo, mas perdi de 7-4. Porque não tinha como jogar mais. E foi muito marcante mesmo, a gente já fez vários jogos. Várias finais, inclusive. Eu acho que umas 10, 12, 15 finais a gente fez. Ele ganhou a maioria, eu devo ter ganho umas 5, ele umas 8, 10. Mas sempre foi um jogador que sempre deu trabalho e eu sempre tinha satisfação de jogar com ele, que sempre foi um excelente jogador. E ele, desde de moleque, ele começou como pegador de bola. Sim, assim como o tio dele, o Edivaldo Oliveira, o baiano, começou na nossa época. E ele começou depois como ajudante do seu Cláudio Sacomandi e aí ele aprendeu a jogar. E no juvenil eu ganhava sempre dele, porque como ele começou mais tarde, mas depois que a gente começou a ficar maior, mais adulto, aí ele jogou muito bem tênis, foi jogador da ATP também. Muito bom. Excelente jogador. André, eu quero que você fale um pouco agora pra gente do teu sucesso, que você vai participar do torneio de sêniors acima de 35 anos, acaba como um dos melhores jogadores do mundo. Conta um pouco dessa trajetória, coisas que aconteceram, fatos aí. Eu sempre fui muito competitivo, né? Então como eu sempre joguei, sempre me preparei fisicamente, então a partir dos 35 eu pensei, opa, agora é minha oportunidade, né? Como eu estou jogando bem tênis, com bom físico, vou arriscar jogar os torneios sêniors. Aí logo no primeiro ano que eu comecei a jogar, foi em 2013, lá na Turquia, eu já fui até a semifinal e acabei ficando em terceiro lugar no Mundial. No Mundial da de Turquia. 35 anos. E ganhei vários torneios, acho que eu perdi 4 jogos em 7 anos que eu joguei, eu perdi 4 jogos só. E eu joguei 4 mundiais, eu perdi os 4 jogos mundiais, que eu não fui campeão. E eu acho que eu perdi mais 2 aqui no Brasil, em torneios no Brasil. Então eu perdi, acho que são 6 jogos que eu perdi. E ganhei vários torneios em Uberlândia, Curitiba, São Paulo, vários torneios. Então, deixou você como legal. Terceiro melhor tenista acima de 30 anos, sim, eu fui, 35 anos no mundo, né? Fui eleito, acho que em 2013, pela Confederação Brasileira como o melhor tenista sênior do Brasil. Sensacional. 2013. E aí, André, nessas viagens internacionais para disputar esse Mundial, tem história boa para contar, não tem? Tem várias histórias, mas uma história mais curiosa e que me deu até mais medo, assim, vamos dizer, voltando da Turquia em 2015, peguei o avião lá em Istambul e estava retornando. Nisso, o piloto, não sei, começa a falar no microfone do avião. Falando que estava com uma falha técnica, que a gente precisaria pousar em Casablanca, em Marrocos. Até aí o pessoal falou, mas o que será que é? Será que é falha da turbina? Começou a pensar em várias coisas. Tá, aí descemos em Marrocos, no aeroporto de Marrocos. Nisso, a hora que a gente está aterrissando, tem bombeiro,
Polícia Federal, cachorro farejador, mais um monte de gente esperando e a gente parou bem lá no meio da pista, não parou perto do aeroporto, parou bem lá longe. Aí a gente começa a descer, aí eles falam... E um avião passando enquanto você conta essa história. Aí a gente ficou sabendo que tinha um bilhete no banheiro, da Turkish Airlines, né, da Turquia. Tinha um bilhete com ameaça de bomba. Cara... Então ele falou, aterrizaram, né, que eu acho que deve ser de praxe. Bom saber isso depois que aterrizou, né? Aí nisso a gente tá lá no aeroporto, a gente ficou esperando, aí entra a Polícia Federal, a gente teve que tirar todas as coisas da mala, verificar mala por mala. A gente ficou umas 4 ou 5 horas em Marrocos e a gente retornou no mesmo avião. E a sensação, será que a bomba não tá lá não ainda? Tá dentro? Será que tem bomba? Será que não tem? Rezando para chegar logo. Aí graças a Deus não tinha nada e a gente voltou tranquilo. Eu vou fazer agora uma pergunta pro André, que quem enviou é um dos maiores ídolos que eu tenho no tênis, que eu espero poder rapidamente entrevistar essa pessoa, Celso Sacomandi, uma lenda do tênis bauruense. E ele mandou uma pergunta que eu gostaria de fazer para o André também. André, você já foi um dos melhores juvenis do Brasil na sua época. Se você jogar várias vezes, ganhar de gente às vezes que achava que você não ganhava, e você jogar com o Guga, fazer jogo duro com o Guga, enquanto juvenil. Quanto adulto, você tinha uma direita, um forehand que às vezes deixava o cara parado na quadra. A ponto de uma vez, num Jogos Abertos contra São Caetano, o técnico argentino Patrício Arnaud comentou comigo: nossa, o André tem uma direita como um dos melhores espanhóis. Não é qualquer espanhol não, como os melhores espanhóis. Faz o que quer com a direita. Então, eu queria te perguntar, o que você acha que faltou para você ter jogado profissional e com certeza pudesse ter chegado entre os 100 melhores do mundo? Quando eu retornei dos Estados Unidos, voltando no começo da nossa entrevista, eu parei de jogar um ano e meio. Aí eu já tinha 20. E quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar com meu avô, meu saudoso avô. Em janeiro de 96, comecei a trabalhar com seguros já. Aí o que acontecia? Eu gostava de jogar tênis, jogava alguns torneios, só que eu não fazia só aquilo. Não se dedicava exclusivamente àquilo que é... Então eu dava preferência para os torneios de fim de semana, entendeu? Que eram os torneios de primeira classe. Aí, quando tinha um torneio profissional na região, no estado de São Paulo, Rio Claro, joguei, Guarulhos, que eu já comentei, alguns torneios, eu acabava jogando o qualifying, que é de sábado e domingo. Mas se não se dedicar 100%, ainda mais, não tem condição. Profissional, você tem que... Hoje, um profissional da minha época treinava 8 horas por dia. Agora, uma coisa que todo mundo no tênis bauruense, mesmo quem enfrentou, fala, a direita do André é uma direita de top 20 do mundo, ela anda demais, ela é espetacular, a gente vê ele jogar, é realmente diferenciado. A direita é um ponto forte do meu jogo, sim. E agora a gente vem com mais um quadro do programa, o Segue o Jogo. E aí, André, me conta aí nesse nosso quadro Segue o Jogo, o que você tem feito, desenvolvido com o tênis, como é que você tem essa relação com o tênis hoje em dia? Eu continuo jogando meu tênis 3, 4 vezes por semana no Bauru Tênis Clube. E tenho acompanhado meu filho, que para mim é um prazer acompanhá-lo, ele que fez 9 anos esses dias. Ele começou a gostar do tênis agora, ele está fazendo uma escolinha lá com o Carlinhos Oliveira. Seu grande adversário, parceiro. Grande adversário. Então, para mim é uma satisfação poder acompanhá-lo e, se possível, que ele continue É a geração de tênis seguindo. Meu pai, eu, todos os meus irmãos, agora o meu sobrinho, o Vitor, o Gabriel também, se Deus quiser, já vai também... Porque esse esporte é de se apaixonar, né? Quem entra na quadra e quem suja o pé, a meia no saibro, sabe o que é esse jogo. É muito gostoso e é uma satisfação enorme a gente poder ter um filho aí querendo jogar. Muito bom. André, eu queria que você falasse agora pra gente os troféus que você trouxe da tua carreira vitoriosa, que ficou um belíssimo cenário, contar um pouco dessa história. Eu trouxe aqui alguns troféus. Eu tenho aqui esse à direita aqui, foi um torneio que eu joguei no Clube Espéria, em 88, que eu fui campeão, que era um brasileiro eu acho que era 16 anos.
Não, 12 anos. Categoria Belíssimo 12. troféu. Ganhei vários jogos. Aquele lá foi um torneio em Bauru de primeira classe, que eu fui campeão. Aquele outro foi uma dupla centenária, que foi um prazer eu ter jogado do lado do meu pai, foi o do ano passado. Campeão de dupla centenária com o pai, um momento inesquecível. Aquele foi um torneio sênior em Uberlândia, lá no Praia Clube, que eu fui campeão. Essas duas medalhas são dos mundiais, semifinalista com o Jair Mantovani no Mundial de 2016 e semifinalista de simples em 2013. E esse maior aqui foi em 2013 que eu ganhei o título de melhor tenista sênior do Brasil. Tá? Maravilhoso. E além desses, troféu. tem alguns outros títulos importantes, que foi campeão sul-americano de simples e duplas. Na duplas foi do lado do nosso amigo Gustavo Aleixo. Grande duplista Gustavinho Aleixo, que tanto jogou aqui, amigão, parceiro nosso. Valeu. Show de bola, André. Obrigado.